Bom dia. Olá. Meu nome é Fernando. Daqui a pouco eu continuo minha apresentação. Eu vou falar sobre Agile Testing. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o pessoal da organização, que hoje em dia é muito difícil a gente manter uma comunidade voluntária. Eu sei como é que é isso, já faz parte da minha vida 2 anos lá em Santa Catarina. E esse é o GUTS, né? O nosso grupo lá de Santa Catarina, o grupo de usuários de teste de software de Santa Catarina. Já faz 2 anos que ele existe, ele é um grupo voluntário e ele serve para juntar a raça, fazer eventos, trocar ideia, fazer network, compartilhar empregos e assim por diante. Só um momento. Gente, desculpa interromper, só porque tem um carro sendo rebocado lá na porta, HGG 0588, é um Palio Prata. Desculpa aí. Dando continuidade, eu sou o QA da Resultados Digitais. A Resultados Digitais é uma empresa de marketing digital sediada em Florianópolis, já está com um escritório no México e uma filial em São Francisco, e ela é brasileira, isso é bem bacana, e o pessoal se orgulha bastante dessa empresa lá em Santa Catarina. Vocês devem estar notando o meu sotaque um pouco escroto, porque eu sou paulista, já faz 10 anos isso que eu moro em Santa Catarina, então eu tenho uma mistureba ferrada. Eu cheguei ontem em Minas, já falo meio assim mesmo. E aí legal assim que ontem eu cheguei, já desci do aeroporto, estava de noite, né, já não tinha trânsito, peguei a linha verde, andei pra caralho. E vocês estão de parabéns, o lugar aqui é bem organizado, estava escuro, não deu para ver muito defeito. E a cidade é bem bacana, parabéns. A única cidade mineira que eu conhecia era Poços de Caldas, né? Mas quem não conhece Poços de Caldas? Acho que até um mendigo acriano já conhece Poços de Caldas. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui levanta logo pela manhã, abre os olhos, a primeira coisa que pensa é: caralho, eu tenho que trabalhar hoje, porque eu trabalho lá no fundo do ciclo de desenvolvimento, tenho que executar todos os testes manuais, regressivos, exploratórios, e é chato pra caramba. Quem não? Quem nunca fez isso? Ué, pessoal, não precisa ter vergonha. Nessas horas ninguém quer assumir. Beleza. O contexto é meio assim diferente assim, de falar. É muito complicado. Não existe uma fórmula, uma receita de bolo assim que a gente fala, pô, vou ser ágil. Foda-se. O que acontece se você é ágil? Lá na empresa, na Resultados Digitais, a gente tem um canal do Slack, todo mundo já deve conhecer, e surgem algumas tretas lá. A gente começa a discutir sobre agilidade, sobre quem é o melhor time de futebol, sobre outros detalhes. E aqui eu achei legal o comportamento assim das pessoas, que você tem diferentes papéis, sabendo sobre ágil. Então, lá em cima tem o meu tech leader, embaixo tem outro tech leader, a Aislan é a parte de recrutamento. Falando de ágil, interessante, né? Aqui tem um team manager em cima, embaixo, e, claro, eu ali finalizando na parte de baixo. Então, cada um tem uma opinião. E a minha opinião é: não importa se você trabalha com ágil e faz uma entrega pronta, uma release pronta em 6 meses, ou faz uma release pronta em 1 mês. E o que é importante para mim é que você não tenha o retrabalho. É muito chato você refazer aquilo que você já achava que estava certo. Ninguém gosta de retrabalho. Quem é que gosta de teste regressivo, manual? É horrível. Para isso, como eu falei, não existe uma receita de bolo para a gente adivinhar quem é ágil. Só que o principal objetivo dessa palestra eu levantei por feedbacks que a gente recebe nos nossos eventos lá em Santa Catarina, que acaba o evento, a gente vai fazer um network, faz um coffee break, e o pessoal ainda vem perguntar. Acaba de assistir uma palestra de agilidade e ainda vem perguntar: pô, eu não consigo aplicar o ágil na minha empresa, é muito difícil. Isso é óbvio que a pessoa vai ter essa dúvida. Nenhum processo de trabalho é igual ao outro, os segmentos são diferentes. Então, o pessoal sempre pergunta como é que faz para trabalhar de uma forma mais assertiva, mais cadenciada, mais organizada. Não existe uma receita de bolo. Eu elenquei algumas aqui que a gente pode meio que generalizar para todos os projetos. Eu não posso ser ágil, eu não posso deixar de fazer minhas tarefas e ajudar a minha equipe se eu não tiver um teste automatizado para cobrir aquela minha tarefa de teste manual. Eu não posso ter
espaço para compartilhar conhecimento, se eu não tiver uma integração contínua. Eu quero chegar de manhã na empresa e ver que meu build noturno rodou, executar todos os testes e me mostrar um relatório. Outras coisas também, que seriam os paradigmas de teste. A partir do momento que você tem uma automação que faça isso para você, você vai ter tempo de trabalhar com a sua equipe, pareado ou não. É importante saber esses paradigmas, porque se você senta do lado de um dev e começa a gaguejar sobre aplicação de técnicas de teste, BDD, ATDD, aquele monte de letrinha, e se você começa a gaguejar, o cara vai perder confiança em você e ele não vai querer mais trabalhar com você. Vai ficar chato a situação. As ferramentas, a mesma coisa. Tipo, é legal você saber de ferramentas, porque dentro do ciclo de desenvolvimento você tem várias fases e você pode elencar os tipos de ferramentas a ser empregado. Eu preciso de um teste de performance para uma feature, eu preciso de um teste de aceitação para outra, e assim vai. O sistema é bem interessante você saber. Você acaba de entrar numa empresa, você tem que conhecer o sistema que você está trabalhando, é óbvio. O seu segmento, por exemplo, eu trabalho com marketing digital. Nosso segmento, ele é uma parte mais back-end do que front-end, então envolve muita performance e dados em cima de dados ali trabalhando. Outro segmento seria até com risco maior, que seria um gerenciador de voo. Você está envolvendo vidas ali. Então, se você não tiver um software bem testado, você vai matar gente, vai morrer pessoas. E o último aqui seria o negócio do seu sistema. Quais as regras, quais as features que você tem, qual é o objetivo delas. Você sabendo desses itens aqui, você já tem pelo menos um alicerce para começar a trabalhar de forma ágil, assertiva. E agora que eu sei que eu tenho que ter uma automação, que eu tenho que ter uma integração contínua, que eu tenho que ter conhecimento e que eu tenho que saber do meu negócio, o que eu faço? Como eu falei, nenhum processo é igual ao outro. Tipo, existem ciclos de desenvolvimento de empresas e esses ciclos são diferenciados, óbvio. Tipo, tem empresas que só utilizam um backlog, uma parte de desenvolvimento e já joga lá para Done lá no final lá como pronto. Tem outras empresas que já elencam várias colunas absurdas ali, mas bem detalhadas. Eu conheço empresas que você começa a ver um Kanban numa parede, a parede continua, aí a parede quebra, o Kanban continua lá do outro lado. Então, vai desde a parte da administrativa até apoio, até contato com o cliente, desenvolvimento e assim por diante. É bem interessante isso. Aqui, eu estou elencando agora as principais fases de um ciclo de desenvolvimento onde o tester ele pode atuar de qualquer maneira. Por exemplo, em qualquer dessas colunas, se eu tenho um gargalo, eu posso ajudar esse cara, eu posso manter a sua fase mais assertiva. Então, começando pela visão do produto. A visão do produto ela vem antes do backlog. Geralmente, a pessoa que faz isso aí, ou é um PO, ou é um PM, um Product Manager, o que o QA pode fazer? Ele não precisa vestir o chapéu do PO ou dessa pessoa, ele não tem que fazer as tarefas desse cara, isso é a responsabilidade dele, mas a gente pode ajudar ele a ser mais assertivo e repassar alguns conhecimentos, por exemplo. No caso, ajudar ele a levantar requisitos. Se eu sei do sistema, eu conheço bastante coisa, e ele foi recém-contratado, nada me impede de auxiliar o cara. Identificar habilidades de teste. Aqui a gente vai só identificar, a gente não vai elencar ainda. A gente já vai ter uma noção do que vem pela frente, qual teste eu vou empregar, qual a capacidade do meu teste, qual a cobertura do meu teste. Contribuir com estimativas, todo mundo sabe, eu não vou ainda estimar horas, eu vou contribuir, falar, tipo, essa feature aqui que o cliente está pedindo, ela é demorada, ela tem uma complexidade alta ou não, e antecipar o conhecimento do negócio. Você está sabendo o que o cliente quer, então você já vai, baseado no que você já conhece do seu software, você vai ter um conhecimento para ser aplicado lá na frente, na parte de desenvolvimento. Agora sim, o backlog, que é onde a gente vai elencar todas as histórias que vai fazer parte de uma sprint ou de uma interação. No backlog, o QA ele pode medir o tamanho das histórias, ele vai ajudar a ver qual o tamanho referente à qualidade dessa história. Identificar restrições tecnológicas, óbvio, ele vai ver que ali é provável que uma coisa que o cliente deseja não possa ser desenvolvida,
ou a tecnologia utilizada ela não seja continuada, então ela seja restrita a certas funções. E a necessidade de ambiente de teste, como eu falei, se eu vou precisar de um teste, estou gaguejando demais, desculpa, de performance, ou de aceite, ou unitário, ou caixa preta, caixa branca, e assim por diante. E as ferramentas empregadas, como eu falei, a gente tem que ter esse conhecimento. E uma coisa vale ressaltar, que eu tenho visto muito nos grupos, as pessoas perguntarem qual ferramenta vocês me recomendam para começar a trabalhar com isso ou aquilo. Não façam isso, pessoal. Pesquisem. Qualidade, tester é uma ciência. Você não pode se basear no que uma ferramenta que um cara te recomendou. É melhor você pesquisar o seu segmento, ver as suas necessidades, correr atrás das ferramentas e aplicar. Aí, depois que você correu atrás da ferramenta, peça auxílio baseado nessa ferramenta que você viu que é necessária para você. Isso é bem legal. Isso é ser assertivo também. Na Planning, todo mundo trabalha com Kanban, Scrum, todo mundo sabe que tem as reuniões de planning, que é onde a gente vai planejar as tarefas da nossa interação, que seria a sprint. No Kanban, aí sim a gente vai colaborar com o time. De qual maneira? A gente vai apresentar o nível de teste de acordo com as features. Eu vou querer cobrir uma feature com 80% de teste unitário ou mais. Eu vou querer cobrir o CS de aceite, via automatizada. Eu vou querer fazer teste de performance e assim por diante. Apresentar os cenários de teste empregado para cada história. Provavelmente aqui, lá na frente, lá na visão do produto, você já elencou o que você precisa. Então, aqui você já vai apresentar os cenários de teste para a equipe, para que ela consiga estimar junto com o desenvolvimento durante a sprint. E outra coisa que é legal é que, pessoal, qualidade, a gente atua de uma forma da seguinte maneira: qualidade ela não é negociável. A gente fez uma reunião, todo mundo bateu o martelo e falou: toda feature, toda história, ela tem que ser testada, ela tem que ter teste automatizado. Ah, mas tem uma sprint que a minha feature ela é muito grande, não vai dar tempo para fazer teste. Vai dar tempo, a gente vai quebrar ela e a gente vai fazer teste para as 2 histórias que foram quebradas. Tudo bem para vocês? Aí, tudo bem. A partir do momento que a gente começa a passar a mão na cabeça da equipe e falar: não, beleza, não precisa de teste. Cara, o teste manual de hoje não vai garantir a refatoração de amanhã. Pensa nisso. Aí você vai ter que acordar cedo, falar: puta que pariu, eu vou ter que trabalhar testando aquilo que eu já testei de novo. Isso é muito horrível. Durante a fase de desenvolvimento é a parte mais legal, porque a gente vai trabalhar pareado. Está muito ruim aqui. Com o desenvolvedor, com o time de desenvolvimento. De qual forma? Já que eu tenho toda aquela minha estrutura de testes automatizados, com integração contínua e um monte de coisa que eu já tenho elencado, eu vou ter tempo para poder trabalhar pareado. Eu vou ter tempo para ajudar o meu time. Quais as formas que eu posso fazer? É o coach com o desenvolvedor. Você pode trabalhar com ele pareado a partir do momento que ele está ali desenvolvendo. Não que você tenha que ficar ali no pé dele do início ao fim, mas pelo menos para você dar uma noção para ele que você está ali fazendo parte do desenvolvimento e cuidando da parte da qualidade, não que ele não seja responsável. A parte de especificação de teste, eu trabalho da seguinte maneira. É legal fazer isso daí, porque eu sou meio preconceituoso com escrever especificação de teste. Já fiz muito disso e não serve para nada. O que acontece na parte de especificação de teste? A gente, quando está trabalhando pareado, a gente faz um resumo de uma especificação, um negócio totalmente, um rascunho, porque ela não vai ser utilizada futuramente. A gente já vai codificar um teste de alto nível que a minha especificação não vai valer de nada futuramente. Não preciso, entrou um bug, será que tem teste codificado para esse bug que entrou? Se entrou, não tem. Por que eu vou ter que pesquisar no meu histórico para ver se eu tenho aquilo ali documentado? Isso vai demorar muito tempo. Outra coisa legal é auxiliar no desenvolvimento, na criação de teste automatizado. Você não vai codificar. Isso é nada melhor, nada mais profissional do que o desenvolvedor fazer isso. A função dele é codificar. Ele trabalha com aquilo todos os dias, então ninguém melhor do que ele para codificar. Você vai auxiliar. Eu já vi muitos cenários sendo codificados
sendo que não vale nada, tipo, não validava nada, não testava nada. Então, a gente está ali do lado para fazer isso. Ou revisar testes codificados. Tem devs que não gostam de trabalhar pareados. Vai fazer o quê? Não pode fazer nada. Você vai até atrapalhar o desenvolvimento dele. O que você faz? A partir do momento que ele codificou, faz uma revisão de teste. Ah, mas eu não sei desenvolver. Cara, hoje está muito simples você aprender a codificar testes automatizados. A maioria é todos métodos com passagem de parâmetros. Sabendo isso, mais ou menos ali uma orientação a objeto, você sabe o que está sendo passado e o que está sendo esperado. Então, é bem simples você começar a trabalhar dessa parte. Outras coisas interessantes são evidenciar resultados, levantar métricas. A partir do momento que você está desenvolvendo e até depois que tiver desenvolvido. Isso é bem interessante. Todas as palestras que eu levanto, no final eu coloco bastante métricas, mostrando que aquilo realmente funcionou ou não funcionou. Automatizar teste, como o pessoal que trabalha com qualidade sempre automatiza teste de aceitação, nada melhor do que automatizar teste de interface. Isso durante o desenvolvimento. Você vai trabalhar pareado, você vai desenvolver novas habilidades, você vai ter novos conhecimentos, você vai aprender a desenvolver, você vai aprender a especificar, você vai aprender um monte de coisa, principalmente conversar com as pessoas, isso é bem interessante. E repassar o conhecimento. Você está trabalhando pareado, como eu falei, você tem que ter um conhecimento de técnicas, de ferramentas, e assim, quando você começa a gaguejar e a pessoa do seu lado vê que você está ali naquela incerteza, isso perde muita confiança. Então, nada melhor do que você ter um conhecimento abrangente para você repassar isso adiante e essa pessoa dominar aquilo dali. Isso aí vai ajudar bastante o seu futuro. E até no caso do desenvolvimento, você pode até entrar em contato com o cliente. O cliente está com gargalo no suporte ou a empresa não tem um suporte. O cliente sempre liga para o PO, só que o PO está ali engargalado e você pode ajudar ele de qual forma? Conversando com o cliente, isso é bem interessante também. E na operação, que seria mais na parte de DevOps, é manter o estado da produção. A produção é aquilo que já está em cliente. Se eu tenho uma integração contínua, eu não preciso ficar responsável 100% por essa integração contínua. Eu preciso estar responsável só por verificar os relatórios que são gerados referente à execução de teste. Geralmente, em versão de produção, a gente roda aqueles smoke tests. Smoke tests todo mundo já deve conhecer, que são aqueles testes essenciais para ver se minha feature está funcionando. Então, não precisa ser mais abrangente. Verificar e controlar aquilo dali, sempre mantendo e fazendo a manutenção e ficando em cima daquilo ali. Melhor fazer isso daqui do que esperar uma reclamação do cliente. Sai muito mais caro. E aqui, umas iniciativas que também você, como QA, deve ter. Se o seu projeto ele anda com problema, alguns gargalos, ou o pessoal está desanimado, nada melhor do que você, como parte da qualidade, elencar alguns tipos de encontros, eventos. No momento, lá na empresa, a gente tem algumas guildas de QA. Tipo, tem a guild de teste exploratório que eu assumi, tem a guild de performance, tem a guild de métricas e assim vai. Então, a gente está pegando isso, juntando uma galera um dia da semana, 4 horas por dia, e fazendo... aplicando essa guild, junta todo mundo ali, cara, vamos fazer uma apresentação de testes exploratórios e depois a gente vai sair explorando uma feature XYZ e no final a gente verifica o que vai acontecer. Isso tem sido bem positivo. Tem um link ali embaixo, que é um slide que eu estou apresentando para a empresa referente a testes exploratórios. É uma introdução que a gente utiliza antes de começar a fazer a parte do teste exploratório. Agora a parte mais engraçada, que é mais legal, que é um case que eu tenho de uma empresa que eu já trabalhei, não é da Resultados Digitais. Ele é bem interessante, de uma forma assim até escrota de se dizer. Era muito ruim trabalhar nesse lugar, mas o lugar é que você pega um ambiente de caos e melhora ele. Então, no caso, eu tenho esse case. Era uma release com três iterações, 3 sprints. Cada sprint socada de histórias. Era uma equipe de 19 pessoas. Tinham 10 devs e 2 QAs. E cada história ela passava pelos processos de especificar requisitos. A partir do momento que eu tinha a especificação pronta, eu especificava teste. Era bem alto nível, era cansativo, era doloroso e era chato. Tinha a parte do desenvolvimento, todo mundo já sabe que tem a revisão de código, claro, e a parte de teste. O desenvolvimento ele ia pegar essa especificação pronta de teste e ele ia fazer um checker ali. Ele ia pegar cada cenário e ia executar todos os cenários e beleza, validei. Só que aí você pensa comigo, você tem uma interação de 2 semanas, uma sprint de 2 semanas.
E o dev já está na sexta-feira, segunda semana, com o saco cheio. E aí ele termina a implementação dele e pega uma especificação de teste com 70 cenários. Você acha que ele vai desenvolver, ele vai executar aqueles 70 cenários? Não, não vai. Então, nesse momento, a gente fazia um reteste, porque a gente sabia que era impossível ele utilizar essa especificação numa sexta-feira. O que acontecia? Esse daqui era um... Eu tenho muita vergonha dessa matriz aqui, que é as métricas referentes àquele processo anterior que eu passei agora. A especificação era feita, era passada para o dev, só que lá no final, antes de ir para o cliente, a gente testava. Nisso, eu tenho a seguinte grade. Tipo, eu tenho 3 releases, 3 releases com várias sprints dentro, 3 sprints dentro de cada release, uma capacidade produtiva de, por exemplo, a primeira linha de 561 horas dividida entre todos os devs. Nessa release, eu encontrei, com o time, 28 falhas, só de aceite. Sendo que delas, 20 eram de aceite e 8 de layout. Layout, todo mundo sabe, quando você bate a cara na tela e fala, essa label aqui está fora do padrão, ou esse campo aqui está errado, está torto, e assim vai. A correção dessas 28 falhas demoraram 76 horas. É tempo pra caramba. Então, tipo, a release seguinte, ela já começava atrasada porque a gente tinha que corrigir problemas da sprint anterior. E a equivalência dessas 76 horas correspondia a 13%, 13,54%, totalizando 637. Bastante coisa, né? Então, na primeira release, segunda release, terceira release, no final, a gente tinha lá uma equivalência de 10%. Então, 10% daquilo que a gente produzia era bugs. Tipo, a gente acrescentava mais 10% daquele tempo ali, então, tipo, de 1.491 horas ia subir para 1.641. Então, era muita coisa, era muito tempo. Dado esse cenário, eu já não estava aguentando, eu já era essa pessoa que já acordava de manhã e já esmurrando a parede, porque era chato trabalhar. A gente levantou uma reunião, a gente fez um brainstorm entre alguns representantes da equipe e a gente elencou um cenário, que era o seguinte. Lá em cima, eu tenho o nosso as-is da época. O teste era a especificação de teste a especificação de requisitos era gerada. A partir dela, a gente elencava a especificação de teste, passava pelas planes 1 e 2 que a gente tinha, era codificado, o código era revisado, depois vinha a validação do PO, e depois lá no final, só lá no final, era o teste de aceite, a gente tinha o teste de aceite. Então, lá no final, a gente encontrava todas aquelas falhas. Isso era bem cansativo, gerava muito incômodo, você ter que parar e trabalhar, e não tinha tempo para fazer muita coisa, e era só testar, e depois o desenvolvedor corrigia, aí você fazia o reteste de tudo aquilo, regressivo, exploratório, e muito horrível, era muito triste trabalhar lá. O que foi necessário ser feito? A gente elencou algumas melhorias, pequenas melhorias, onde a especificação de requisitos ela continuava sendo feita. Só que a gente não tinha mais a especificação de teste. A gente tinha só um plano para a gente saber o que era para ser feito, o que era para ser testado. Nisso, era passado pelas planes, a codificação era feita, a codificação começou a ser feita pareada também com o desenvolvedor, com o tester, onde a especificação era feita ali de forma rascunho, como eu falei. Tinha validação do PO, e lá no final tinha aquele teste de aceite só para a gente medir o comportamento desse novo processo, para ver se ele estava sendo assertivo. Tá? Lá no final, passou assim por uns 3 meses, depois a gente cortou aquela teste de aceite lá do final. Então, a gente tinha esforço lá em cima em especificação de teste, validação do PO e teste de aceite. Aqui a gente mudou, o esforço nosso só foi trabalhar ali junto, pareado com o desenvolvedor. Deixa eu ver aqui, dá mais para aproveitar desse... Tá, o que seria mais válido também dizer é que é o seguinte, na planning, a gente tinha que passar uma noção do que era para ser testado para ajudar na parte de estimativa, de estimar o tempo que o desenvolvedor ia utilizar. Então, foi de forma bem simples, uma reunião de 50 minutos, a gente resolveu aquele problema de várias releases que estava tendo impacto ali, então a gente só fez isso daqui e começou a trabalhar da seguinte maneira. A nossa história mudou. Cada história ela tinha só a especificação de requisitos, a especificação de teste ela foi cortada, a gente não desenvolveu mais, o desenvolvimento começou a ser pareado, e a revisão começou a participar, a revisão começou a acontecer tanto no código do desenvolvimento como no código de teste. Isso ficou bem interessante. E sempre, a partir do momento que você vai testando, trabalhando do lado, você vai encontrando a falha, ele já vai resolvendo do seu lado. Assim.
Isso é bem legal, é bem assertivo, bem rápido. Isso realmente é ágil. Tá, essa aqui seria uma release utilizando esse novo processo. Eu não quis chamar ele de ágil, porque realmente a gente não era um processo ágil ainda, eu coloquei ele menos cascata. Mas ele já tem uma diferencial, que a gente tem as mesmas releases. Só lembrando, cada release aqui ele tem uma complexidade igual. A gente trabalhava com o sistema financeiro e todo mundo que já trabalhou com o sistema financeiro sabe que a complexidade é escrota, é alta, tipo, é bem ruim ali. Então, a gente eu elenquei a complexidade idêntica das 3 releases. Então, a gente viu que na primeira ali tinha capacidade de 480 horas. A gente encontrou 6 falhas. Claro que no início a gente não vamos falar assim, mudou o processo, a gente vai melhorar 100%. Não. Essas 6 falhas foram encontradas lá naquele final, onde tinha o teste de aceite para a gente começar a medir, mas diminuiu drasticamente. O teste de aceite são 6 falhas. O layout parou de acontecer porque você está trabalhando pareado e encontrou uma falha, cara, corrige ali, já salva, já sobe o servidor de novo e já verifica que está tudo corrigido. A correção equivalente a 6 horas, com uma equivalência de 1,25%, totalizando 486 horas. Então, somando essas 3 releases, lá no final, a gente tem um total de 1.422, finalizando com 1.433. Então, a gente conseguiu reduzir drasticamente o retrabalho da equipe, do time. E a eficácia, comparando com os 3 processos, os 3 designs ali do frame que a gente trabalhava, a gente vê que a gente conseguiu, só comparando as duas releases ali, a gente tinha a capacidade de 1.491 horas para 1.422, teve 66 falhas em um, 15 em outro, o aceite gritante lá em cima, menor embaixo. E a parte do ágil ali, tipo, sempre vai ter uma falha, justamente quando você faz a alteração do processo. A gente tem que lembrar que existe um grau de maturação, não é cerveja, droga? De maturidade. A partir do momento que você muda o processo, ele não vai funcionar de uma hora para outra. Então, existe um grau de maturidade. Então, é sempre bom você fazer alguma coisa que possa medir essa alteração lá no final. Depois, você pega e corta ela. É bem simples. Mas a equivalência tipo, de 10% para 0,70% nos deu uma prevenção de retrabalho de 93%. Isso já é bem assim, legal. Eu já pude acordar de manhã cedo e falar assim, pô, que legal, hoje eu vou trabalhar. Tem 25 minutos ainda? Pô, foi rápido. Tá, pessoal, por enquanto, a minha apresentação era essa. Só repassando que a mensagem da palestra era o seguinte, você como QA, você tem a obrigação, como parte do time, de ajudar. De que forma você vai ajudar? Não fazendo só aquilo que você é pago para fazer, tipo, colaborando, porque vai facilitar não só a sua vida, como a do seu time também. Vai ser bem mais prático você trabalhar de uma forma que você goste de trabalhar, que não tenha nenhum impedimento e que não tenha nenhum trabalho de forma manual para você resolver. Então, pensando naqueles alicerces lá que eu passei lá no início, se você não tiver alguma coisa automatizada que possa te permitir fazer uma outra tarefa em paralelo, você não vai conseguir ser ágil. Isso é a principal questão que o pessoal lá de Florianópolis faz. Eu assisto palestra e falam que para eu ser ágil eu tenho que trabalhar pareado. Tá, que mais? Não, só isso. Mas como é que eu consigo fazer isso? Tá, você tem que ter tipo alguma estrutura ali para te garantir algumas funções, uma ajuda, né, automatizada. Então, é dessa forma que a gente conseguiu agilizar bastante o nosso processo e fazer mais parte do time cada dia mais. Acho que alguém teria questões, alguma pergunta? Claro. Opa, é o seguinte, você quando começou o seu projeto, você estava dentro de um projeto mais estruturado, em cascata, aonde tinha todo aquele passo a passo para até chegar à parte de teste. Você começou falando que você tinha 12 pessoas trabalhando, 10 desenvolvedores e 2 QAs. Era 19. Eram 19. 19. Ah, tá. Mas a parte de desenvolvedores, sim. Isso. Ah, tá. E quantos QAs eram? 2, né? Como que você conseguiu conciliar, trabalhar pareado 2 QAs com esse tanto de desenvolvedores? Tá. É interessante, boa pergunta. O que acontece?
Parece que você vai ter um acúmulo de função. Tipo, você tem 2 QAs para trabalhar com 10 devs. Os 10 devs entregam a primeira implementação ali, a primeira história no mesmo dia, vamos supor assim. A gente tem que priorizar complexidade. Tipo, você trabalhando com, que nem eu falei, tem que conhecer bastante do seu negócio, do seu sistema. Você sabe o que é mais complexo, qual a feature mais perigosa. Vamos priorizar esse cara aqui. Com o tempo que a gente começou a trabalhar pareado, tipo aquelas menores, assim, as menos prioritárias, as menos complexas, a gente não tinha mais a necessidade de acompanhar o dev junto ali no pareado. Então a gente acompanhava ele, o dev, quando ele pegava uma implementação mais complexa. Mas mais legal também é que sentavam devs com devs. A gente chegou numa maturidade que a gente fez um repasse bastante amplo de conhecimento sobre teste, onde a gente conseguia elencar um dev junto com outro dev, ou até um tech leader ali junto com o dev. Hoje, quer dizer, ontem eu vim para cá e já tinha programado um teste entre um tech leader e um dev. Tipo, a gente está conseguindo fazer esse repasse entre qualidade ali com outras pessoas de outros papéis que não tem nada a ver. Isso é bem interessante também. É bem legal você começar a aplicar. Lembrando que tem a maturidade que, na hora, mudou de hoje para hoje, vai funcionar? Não sei. Mas, com o tempo, vai ter uma maturidade, vai ser bem bacana isso daí. Você não necessariamente ficar programado para trabalhar pareado com dev para manter a qualidade. Não, outra pessoa pode fazer isso. Tem gente que conseguiu chegar num grau que isso aí ajudou bastante. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Cristine. A minha dúvida é como que você trabalhou a questão da cultura? Porque, igual, por exemplo, hoje a empresa que eu trabalho, eu tenho um problema muito grave da cultura de achar que a qualidade, eu sou a única dona e somente eu que preciso garantir isso. E, querendo ou não, a agilidade ela sempre trabalha o poder dos 3, né? Que é o DevOps, o cara do business, né? O Product Owner e nós, analistas de teste. Como você, dentro daquele desafio que você teve, você conseguiu trabalhar a cultura das pessoas no sentido de estarem engajadas também na questão da qualidade? Isso é bem complexo também, porque você está interagindo com pessoas, né? Já não é mais o processo. E eu acho que, para mim, não tem nada pior do que trabalhar com gente. Porque é muito difícil. Às vezes, você pega umas pessoas que é tão espírito de porco. Todo mundo aqui conhece um. Cara, isso aqui está impactando o nosso trabalho. Foda-se, deixa eu impactar. Não tem? Existe sempre essa pessoa. Então, trabalhar dessa forma é bem complexo. Então, vai de perfil para perfil. Não quer dizer que eu não gosto de trabalhar com pessoas, gente, desculpa. É só algumas pessoas, só que eu não gosto. O que acontece? Quando você está lá no final do funil, lá na fase de teste, lá no final, parece que é ruim. É ruim. Mas o lado bom disso é que você tem uma visão de todo o ciclo de desenvolvimento e sabe encadear onde as falhas estão. Porque se você pega, por exemplo, uma feature para você testar lá no final e fala, cara, isso aqui foi uma feature que eu achei uma falha, mas não de código, não de negócio. E sim no aceite, não foi o que o cliente pediu. Então, você já automaticamente você percebe que a falha veio lá da especificação, né? Então, aí você entra em contato com o cara e fala, gente, aconteceu isso, 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 a falha aconteceu por causa disso, e impactou nisso, custou. Aí esse cara, ele vai ter uma noção que da próxima vez ele vai ter que ser mais assertivo, ele vai ter que ligar para o cliente para pedir uma confirmação, para o cliente assinar, para ele ter certeza que aquilo pediu. Outro cenário é que você está lá no final, você encontra, por exemplo, uma falha de aceite. Já vem lá do dev, a parte lá do dev. Uma regra de aceite ali, uma regra de negócio não está funcionando. Aí você vai lá e senta com ele. Aí ele vai estar puto da vida, porque ele já está desenvolvendo outra feature, ele vai ter que parar tudo para voltar nessa feature e corrigir. E isso ninguém gosta, como eu falei, ninguém gosta de corrigir aquilo que achava que estava certo. É chato quando você já está fazendo uma segunda tarefa e tem que voltar para a primeira para corrigir. Dessa forma, você, queira ou não, você passa para a pessoa que ela tem que começar a atuar daquela maneira, naquele processo mais ágil, assertivo. Dessa maneira eu consegui, assim, sem chegar no one-on-one ali, conversar, fazer uma conversa, ó, deu merda, por causa disso, 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 e a culpa é sua. Não chegou nesse caso. Falei, cara, ó, deu merda aqui, aconteceu por causa disso, disso, disso. Vamos trabalhar em cima, vamos testar, vamos fazer isso. Pô, legal.
Isso é bem bacana você. E o mais interessante é que alguns devs assim ainda falam assim, cara, pô, é verdade, você tem razão. Pode ficar tranquilo que isso jamais vai acontecer de novo, mas acontece. Obrigada. Mais perguntas? Eu coloquei algumas referências aqui. Eu tirei bastante aqui do Elias, quase ninguém conhece o Elias, né? Claro. E da Camila Labes, que ela deve palestrar, se ela já não estiver aqui. Ela é lá de Santa Catarina também, se não me engano. Ela fez uma apresentação nossa lá no GUTS, lá elencando quais como e onde o tester pode atuar em um time ágil. Foi bem interessante essa palestra, acho que foi 2016. E outras coisas também foi da minha experiência com a empresa passada. Isso foi bem legal. Eu consegui elencar essa palestra com esses dados, sempre registrando métricas. Isso é bem legal para você apresentar e mostrar como você está trabalhando, o que você está produzindo, porque ninguém, às vezes, sabe o que você está fazendo. Pô, é um teste, ele fica ali só fazendo teste manual. Não. Aí você pega e levanta métricas e apresenta, faz uma cerimônia e apresenta isso daí. Pessoal, muito obrigado. Valeu. Fernando, eu ia fazer uma pergunta aqui, só que eu fui ignorado. Cadê? Diga. A minha pergunta não é relacionada diretamente à alteração que vocês fizeram na sua equipe. Mas eu estou aproveitando a deixa e eu vou perguntar. A questão é sobre a especificação de requisito. Repete, por favor. O que eu vou perguntar, da altura tá boa? Porque eu não escuto direito, então não consigo relacionar. Eu queria saber sobre a especificação de requisito na sua equipe. Como que ela é feita? Por causa que uma equipe que eu atuei não tinha nenhuma especificação de requisito. E isso gerava bastante problema para o desenvolvedor e para os testers. Depois de uma alteração que fizeram, acabou que botou uma pessoa responsável pela especificação de requisito, só que acabou gerando um grande gargalo para a equipe. E agora são 2 pessoas responsáveis. Como que vocês fazem para especificar os requisitos na sua equipe? Tá, na época dessa empresa aqui, eram 2 pessoas. Porque é para dar vazão realmente no que você falou, era um sistema financeiro, envolvendo cálculos, envolvendo correção. Para quem trabalhou com cobrança bancária aqui, sabe do que eu estou dizendo. É layout em cima de layout, cobrança, juros e correções. Então, a gente tinha 2 pessoas, uma validava a outra. Uma pessoa desenvolvia uma especificação e aí tinha uma validação dessa segunda pessoa. Ou um dev ou um QA, que como eu falei aqui, a gente pode estar trabalhando, vestindo um chapéu de outra coisa aqui e validando a especificação. Porque aí você vai estar, como QA, verificando se lá no final vai ter algum problema de aceite, se é aquilo que realmente o cliente sabia ou não. Dessa maneira aí a gente conseguiu fazer a validação. A maneira que ela é feita hoje, o que acontece? A gente tem só um Product Manager que ele levanta a especificação baseada não só no que o cliente quer, mas também como é um segmento de marketing digital, baseado nos concorrentes. Então, a gente pega umas empresas gringas, que já são tops mundiais, e a gente quer chegar igual a esses caras. O que esses caras têm que a gente não tem ainda? Então, ele começa a elencar tudo aquilo ali que os outros softwares, todas as ferramentas têm, para a gente poder colocar no nosso backlog e sair desenvolvendo. Dessa maneira, aí a gente consegue elencar trabalho para o ano todo. Respondi? Obrigado. Alguém mais? Então, obrigado, Fernando. Valeu.